de número 50. Versículo 23. Tema: sacrifício de gratidão. Amém? E como de praxe, o louvor e a pregação tem como referência este salmo mesmo, 50, versículo 23. E antes de começar a falar mesmo, enquanto vocês acham, esta semana eu quero falar deste salmo, mais do ponto de vista expositivo. E semana que vem eu quero falar em cima dele, no último versículo, de forma temática. Então hoje eu quero discorrer todo o salmo, e semana que vem quero trabalhar somente este versículo último, que diz assim: o que me oferece sacrifício de ações de graça, este me glorificará. E ao que prepara o seu caminho, dar-lhe-ei que veja a salvação de Deus. Amém? Amém, amados? Salmista não é Davi, é Asaf. E Asaf, ele é um dos três levantados para então estar cantando de forma profética e poética em cima dos seus turnos. E então a gente vai pegar este homem mesmo como sendo um profeta de Deus, como sendo um poeta também para compor salmos. E quando ele traz este salmo, quando ele propõe este salmo, ele está falando para a nação acerca de alguma coisa em que a nação estava de fato negligenciando a Deus. E uma das questões que fica bem pautada, irmãos, será que Deus reclama do seu povo o direito de ser adorado? Nós somos povo de Deus. Asaf aqui, ele está falando para a nação de Israel, povo de Deus de época. Será que este Deus que nós servimos, ele sempre está reclamando, e ele reclama do seu povo o direito de ser adorado mesmo? Do ponto de vista deste Salmo 50, a resposta é sim. Deus, ele está sempre reclamando do seu povo o direito de ser adorado. Porque adorar a Deus neste contexto, sobretudo, traz a perspectiva do conhecimento que cada servo, que cada homem, que cada eleito, que cada mulher, que cada jovem tem do Senhor. E este salmo, primeiro, ele traz uma proposta de acusação. Porque o Asaf, como profeta, ele está acusando a nação. Eles realizavam todos os tipos de rituais, mas não viviam à altura das exigências de uma aliança que Deus havia firmado para com a nação. Eles eram bons como religiosos. Eles eram bons para sacrificar o cordeiro, para sacrificar o novilho, para sacrificar qualquer tipo de oferenda que viesse para levar ao altar. E aqui este altar aqui do sacrifício mesmo, do holocausto. Mas quando trazia o conceito de uma adoração profunda e legítima, este povo não tinha uma noção muito lógica. E quando o salmista está falando isso, ele está falando principalmente para aqueles que eram responsáveis pela condução da adoração do povo. Eram muito religiosos, mas não totalmente obedientes. Eles praticavam toda a forma da lei, mas eles não viviam dentro daquilo que a gente chama o espírito da lei. Paulo propõe que a lei é boa, nós é que somos carnais. Jesus propõe que ele não veio para abrogar ou para anular a lei, mas ele veio para cumprir a lei. Posteriormente, Paulo está falando que a lei tornou-se enferma, porque nós a enfermamos, com a nossa condição, com a nossa postura, com a nossa proposta
de um bom religioso, mas de alguém que não é tão bom assim para adorar, para celebrar e para apresentar aquilo que está no mais profundo da alma, como sendo um processo de adoração e de louvor a Deus, sacrifício. E este salmista, ele vai estar propondo justamente isto. Adorar sempre é uma atitude espiritual e não uma postura litúrgica. E a maioria de nós confunde isto. A gente traz o conceito da adoração para a liturgia e a gente esquece da proposta do conceito espiritual da adoração. Apesar que o termo liturgia vem de laus, povo, aquele que trabalha para o povo, aquele que ministra para o povo, mas mesmo em si sendo o líder e mesmo em si sendo o servo, a consciência, a condição daquele que vai ministrar para o povo dentro da liturgia, tem que trazer o aspecto de uma adoração profunda, de um sacrifício que não seja exterior, mas interior, porque aqui o povo tinha em si que, pelo simples fato de estar oferecendo periodicamente o sacrifício, de estar periodicamente entrando ali para trocar semanalmente os pães da proposição, não deixando a lâmpada do incensário ou do candelabro se apagar, e sempre oferecendo oferta no incensário, já era alguma coisa que, do ponto de vista de cada judeu, de cada sumo sacerdote ou de cada sacerdote, já era o suficiente. Mas Deus não queria isto. O simples fato de compreender que toda a estrutura da lei apontava para a graça, Deus estava querendo mostrar em cada ato litúrgico uma condição que nós temos hoje. E o que Deus quer do seu povo, deste povo em particular? Sacrifício. Mas que tipo de sacrifício? O cordeiro que eu compro, o novilho que eu compro, o par de pombinhos que eu compro também, porque é oferta do pobre, a flor de farinha que eu ofereço no altar, porque tudo isso está fora de mim. O cordeiro está fora de mim, o novilho está fora de mim, a flor de farinha está fora de mim, qualquer tipo de batos está fora de mim, a mirra está fora de mim, o azeite está fora de mim, porque é alguma coisa que eu pego para lançar no altar. E tudo quanto Deus quer do seu povo é que de fato este povo tenha um tipo de sacrifício que seja interior, não exterior. Não aquilo que leva para a liturgia ou para um ato hipócrita, mas aquilo que remonta à questão de alguém que compreende o princípio da adoração. E a adoração, ela sempre surge de um coração contrito e quebrantado. A Bíblia diz: isto Deus não despreza. A nação judaica tinha uma liturgia perfeita, tinha uma estrutura religiosa perfeita. Animais eram oferecidos, mas o que é oferecer a Deus o que já é de Deus? Porque no versículo 10 deste mesmo salmo, próprio profeta aqui, é o cantor, é o salmista, mas é profeta também, ele está falando de Deus são todos os animais da floresta, de Deus são todos os milhares de cabeça de gado, de Deus são as aves das montanhas, de Deus são os répteis, mostrando que tudo é de Deus. Eu não posso oferecer necessariamente alguma coisa que não seja minha, trazendo o ônus e o bônus para mim. Eu não posso sacrificar a Deus usando aquilo que não é meu e não tendo ações de graça ou gratidão em detrimento daquilo que me for ofertado para oferecer a Deus. E a nação, ela estava justamente dentro deste contexto. O pessoal oferecia, mas por que oferecia? Porque tinha gado, porque podia caçar, porque tinha floresta, porque tinha aves. Mas tudo é de Deus. E aqui o próprio Asaf, ele traz justamente isso. Pois são meus todos os animais do bosque, e as alimárias, aos milhares,
que sobem as montanhas. Conheço todas as aves dos montes, e são meus todos os animais que pulam no campo. Ele está propondo, tudo é dele. Tudo é dele. Tem algum problema em oferecer a Deus aquilo que Deus ofereceu para que o homem pudesse ofertar? Não. Porque se você oferecer aquilo que é você, e aquilo que é seu, e aquilo que é do seu esforço, aí sim tem um grande problema, porque o homem sempre está oferecendo alguma coisa que não é tão substancial para Deus quando ele oferece de si mesmo. E para o ministério de louvor e adoração sempre estou falando que louvor e adoração é reação. Então quando eu louvo e adoro a Deus, eu estou reagindo àquilo que Deus se revelou a mim. E na oferta aqui não era diferente, era do mesmo jeito. Você não pode oferecer a Deus o que é de Deus. O sacrifício perfeito a Deus está no reconhecimento que Ele é, ou de quem Ele é. E no versículo 15 ele está falando: e tu me darás glória. Tudo que Deus quer é que o homem compreenda a necessidade de ter um coração agradecido, um coração que saiba render ações de graças a Deus, conhecer a soberania de Deus, o poder de Deus, a glória de Deus. Tudo que Deus quer é que o homem, como oferta, obedeça aos seus estatutos. No versículo 17, tu que detestas as minhas disciplinas e dá as costas às minhas palavras. Então este povo tinha tudo que não preenchia a qualidade de um adorador. Pegava um animal que não era dele, não compreendia a glória de Deus, tinha uma repulsa pela palavra e pela disciplina do próprio Deus, virava as costas para os profetas de Deus. Mas é povo de Deus, foi a nação que Deus elegeu, foi a nação que Deus constituiu. E no contexto deste salmo, logo no versículo 1, diz assim: fala o poderoso, o Senhor Deus, e chama a terra, e desde o levante até o poente, desde Sião, excelência de formosura resplandece Deus. Próprio Deus, Ele está chamando nações, próprio salmista está falando, Ele está chamando nações como testemunha do que estava acontecendo. Prestem bem atenção, irmãos, chamando aqueles que eram de fora para compreender o que o povo de Deus estava fazendo de negligência. E a gente pensa, quem está de fora nada sabe. E aí mais um grande problema e um grande dilema para todos quantos somos adoradores. Quem está de fora tudo sabe a nosso respeito, porque quem acusa o crente nunca é o crente, é o que está de fora. Está vendo aquele menino lá, aquele rapaz, aquela moça, aquele homem casado, aquela mulher casada? Dizem, ou disse, que é crente, mas olha as atitudes. O mundo não pratica o que a gente pratica do ponto de vista da adoração e da santificação, mas o mundo sabe acusar e apontar. Aquilo que o mundo faz, ele não aceita que o povo de Deus faça, porque sabe que está errado. E quando Deus chama, dentro deste propósito aqui do salmista mesmo, do Asaf, ele está nomeando nações do mundo para ser o júri da própria nação do povo de Deus e para trazer o julgamento decisivo, o julgamento necessário para com este povo. O mundo sabe que somos e sabe como devemos nos portar em relação ao nosso Deus e em relação a nós mesmos como cristãos, santos, servos e adoradores. O mundo sabe. O mundo sabe que se você vem de sementezinha escrita, "Se tu uma bênção", é picaretagem. O mundo sabe que se você vai para um segmento para fazer o casamento do fiel com Deus, vê o absurdo que está acontecendo dentro do que a gente chama igreja evangélica brasileira. O mundo sabe. O mundo sabe quando você está mentindo. O mundo te conhece.
E aqui o que o salmista faz é justamente isso: pegar o mundo como júri, pegar o mundo como testemunha no julgamento da nação, do povo. É por isso que o apóstolo Paulo, lá em Filipenses 2,15, ele está falando para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual, aí ele está falando para vocês, para os crentes, resplandeceis como astros neste mundo. Paulo, ele compreende tão bem isso, que ele está falando: cada crente tem que ser um luzeiro, cada crente tem que brilhar, cada crente tem que resplandecer, cada crente tem que mostrar a que veio, cada crente tem que ter uma postura digna, que seja contrário às trevas. Sabemos disto? Teoricamente sabemos. Praticamos isto? É uma outra questão. Deus faz aliança com o seu povo. O povo poderia tê-lo como um único Deus, Criador dos céus e da terra, protetor, abençoador, a nação eleita por Deus para ser a nação que levantasse ou que manifestasse a glória de Deus. A nação de Israel é tido pela nação eleita, povo de Deus, o povo eleito do próprio Deus. E aqui mesmo este povo, sabendo de toda aliança, de todo pacto que havia feito com Deus, uma aliança ou um pacto tem duas partes. Deus entra com a sua parte e o povo a priori entra com a sua parte, mas à medida que o tempo passa, o povo vai negligenciando, e aquilo que deveria ser uma adoração, aquilo que deveria ser alguma coisa que dignificasse o nome de Deus, a glória de Deus, e que dignificasse a própria nação como povo de Deus, o povo vai trazendo como liturgia e fazendo de forma mecânica, de forma que traz um esforço tremendo. E quando a Bíblia está falando do suor do teu rosto comerás, isto é maldição. Então todo esforço humano tem que ter suor, e todo suor para Deus, do ponto de vista que ele está falando nesta proposta, é maldito, porque é puro argumento de homem. O sumo sacerdote não podia suar. Tentem compreender o que Deus está cobrando desta nação, a nação do Deus todo criador, que o mundo conhecia, que o mundo temia. Porque quando este povo levantava para fazer guerra com legitimidade, com adoração perfeita, pegava aqui os levitas para conduzir a arca, pegava a tribo de Judá e o povo saía cantando à frente, e à medida que o povo ia cantando, exércitos entravam em confusão, perdiam a batalha, já no louvor e na adoração. Por isto a adoração, ela quebra o jugo, por isto a adoração rompe com trevas, rompe com cadeias. Mas este povo, neste contexto, eles deixaram de fazer aquilo que era o mais importante. Não era o ritual da lei, mas o espírito da lei. Deixaram de adorar do ponto de vista da entrega total do coração, do compromisso, da dedicação. Tudo isso este povo estava fazendo. A nação, mesmo em si sendo eleita, Deus cobra da parte deste povo o reconhecimento devido da sua glória. Então Deus está cobrando: olha, por que vocês não me adoram? Eu estou reclamando do meu direito de ser adorado. Por que vocês não celebram o meu nome? Eu estou cobrando o direito de que vocês celebrem o meu nome. Por que vocês não me reconhecem? Eu estou cobrando o direito de ser reconhecido por vocês. Por que vocês não me adoram em espírito e em verdade? Porque eu estou cobrando este direito. Oferecer sacrifício exterior é pecado? Não, não é pecado, irmãos. A proposta aqui do sacrifício é que tem que ter a consciência do sacrifício. O que eu estou fazendo? Mente racional, Romanos 12. O que eu estou oferecendo?
Qual o significado? Qual a importância? Qual a minha dedicação? Qual o meu envolvimento com esta proposta de poder adorar e celebrar o nome santo do Senhor? E Ele está cobrando justamente isso, adoração. E Ele está cobrando este vínculo, a nação que é eleita, a compreensão do Deus que é Pai. E qual pai não quer ser reconhecido pelos seus próprios filhos? Um dos grandes dilemas hoje no nosso Brasil é que há uma desconstrução da família. Hora ou outra você vê pai esmurrando cara de filho, filho esfaqueando bucho de pai. Esta semana, por 2 vezes já foi notificado pai sendo vitimado pelos próprios filhos. Paulo está falando sobre isso, e ele chama de matricida e parricida, aquele que mata o pai, aquele que mata a mãe, ou aquele que ofende o pai, aquele que ofende a mãe. E tudo quanto um pai quer é ser reconhecido pelos seus próprios filhos. E dentro deste contexto, aliança, pacto, acordo são para serem cumpridos. Deus fez uma aliança com a nação, Deus fez um pacto com a nação, Deus entrou em acordo com este povo. Agora, para que este povo pudesse de fato e de verdade cumprir aquilo que havia proposto. E simples, irmãos, 713 mandamentos, muito simples. Se não desse conta de cumprir, ficasse em casa, oferecia o seu sacrifício, estava tudo bem, não é? Qual era a acusação de Deus contra este povo? Deus estava chamando esta nação de hipócrita, porque a adoração era falsa. No versículo 19 está falando sobre isto. Deus está chamando a atenção deste povo, porque este povo, eles param para caluniar e para falar mal dos próprios irmãos. No versículo 20 está falando isto, e a proposta de Deus é assim: vocês sentam para falar contra o teu irmão e difamar o filho da tua mãe. Isso não pode acontecer. E no versículo 21 Deus está falando: porventura eu calaria, porque se eu calasse neste processo, vocês ainda pensariam que eu estava conformando e concordando com o que vocês estão fazendo de errado. Ficaria calado diante de tudo quanto tens feito? Pensavas que eu era semelhante a ti? Eis, no entanto, que agora te acusarei veementemente, diz o Senhor. E a grande questão, irmãos, é que quando um homem te acusa, é meramente um homem. É da natureza humana acusar o outro. Quando Satanás te acusa, é da natureza diabólica acusar o homem, acusar o outro. Mas quando Deus te acusa, com certeza Ele está te acusando para trazer juízo. É o que o Asaf está falando aqui. Então toma muito cuidado. E no versículo 22, o juízo de Deus: se não, a parte B, a parte última, se não vos faço em pedaços e ninguém vos poderá libertar. Deus está reclamando do seu direito de ser adorado. Deus está reclamando do seu direito de ser glorificado. Deus está reclamando do seu direito de ser reconhecido. E quando a Bíblia diz a Ele toda honra, toda glória e todo louvor, e isso não pode ser alguma coisa dos nossos lábios, meramente da boca para fora, mas tem que ser alguma coisa que se fomenta no coração e na alma do adorador. Tem que arder no coração, tem que pulsar no coração, tem que arder na alma, tem que alegrar o espírito. Aí você oferece, porque então você está oferecendo aquilo que de fato é do seu interior, é daquilo que de fato trouxe a consciência do que Deus é e do que Deus fez na sua vida. E este versículo 23, o último, não é? O que me oferece sacrifícios de ações de graças, este me glorificará. E ao que prepara o seu caminho, dar-lhe-ei que veja a salvação de Deus.
mesmo sendo Deus, prestem bem atenção, dono de todos os tipos de animais que havia no campo, serviam para o sacrifício. Jamais Deus rejeitou as ofertas ou qualquer tipo de oferta de animais que fosse oferecido de um coração, por um coração contrito e quebrantado. Deus jamais recusou receber uma oferta daquilo que Ele pôs no campo, mesmo porque Deus é quem nos abençoa para pegarmos aquilo em que Ele nos abençoou para oferecer a Ele como adoração. Esta é a história de Deus. Jamais Deus rejeitou as ofertas deste povo, de animais, desde que compreendessem que os animais para o sacrifício já era uma provisão divina. O que eu posso oferecer a Deus? Aquilo que Deus me deu. Mas de que forma? Coração agradecido, com ações de graças, com louvor, celebrando e adorando. O que me oferece sacrifício de ações de graças, este me glorificará. É muito comum a gente se pôr na presença de Deus e a gente traz uma lista quilométrica de pedidos e a gente pede, e a gente usa jargões bíblicos, não pega a Bíblia como todo. Pedir, abrir-se-vos-á, pedir, dar-se-vos-á, bater, abrir-se-vos-á, e a gente vai pegando versículos isolados para ter cada vez mais, supostamente, legalidade para pedir, mas a gente nunca para compreender que Deus está fazendo, e neste contexto de parar, contemplar a glória de Deus, render graças, ações de graça a este Deus, perceber que Ele tem feito tudo, então a Ele toda a honra, a Ele todo o louvor, a Ele toda a glória, e o que me oferece sacrifícios de ações de graças, este me glorificará. O que de fato estamos oferecendo a Deus? Aqui é Asaf falando para com a nação de Israel, uma nação rebelde. Mas o que nós estamos oferecendo a Deus? É o que é seu, porque se for não serve, porque o gado do campo era de Deus, os animais que serviam para o sacrifício eram de Deus, tudo é de Deus. Mas se você compreender que tudo aquilo que você oferta para Deus, sendo de Deus, Ele te abençoa. Qual é o grande dilema da igreja? É toda a igreja, irmãos, não é a nossa igreja, toda a igreja. Deve ser um dizimista e ofertante, ou eu vou à igreja e quebro esta postura de ser dizimista e ofertante? Sempre é a fadiga, sempre é a luta, sempre é a angústia contínua. O que eu vou fazer? Vou ser dizimista e ofertante? Não, porque eu acho que ser dizimista, hoje já tem igreja que fala que isto é da maldição, é do Velho Testamento, não tem nada a ver conosco, e por isso a gente guarda o dinheiro, e a gente segura, e a gente amarra, e a gente não tem condições de oferecer a Deus aquilo que Deus deu. Porque este mesmo Deus, Ele está falando, meu é o ouro, minha é a prata, diz o Senhor. Tudo que você tem, foi Deus que deu. Tudo que você é, foi Deus que fez. E tudo que você oferece a Deus não é seu, é dele. Ele te abençoou para você poder devolver em ações de graças. A gente não compreende isto. O Deus da provisão. Seja um adorador com todos os argumentos que Deus te deu. O erro não estava no gado, o erro não estava nos cordeiros, o erro estava no homem. Porque a liturgia é fácil, ser mecânico é fácil, ser profissional é fácil. Eu não sei se no reino de Deus tem que ter profissionais. Porque a palavra que melhor descreve um profissional é mercenário. Ele está fazendo pelo benefício que está recebendo. E você tem de compreender que tudo que você faz para Deus, você está fazendo
em cima daquilo que Ele já te capacitou para fazer. Mais uma vez, irmãos, seja adorador com todos os argumentos que Deus já lhe deu para adorá-lo, mas faça isso com gratidão, faça isso com ações de graças. Vai dançar à frente, dança com a alma, não dança com o corpo. Vai cantar, canta com a alma, não canta com a voz. Vai pregar, prega com a alma, não prega com a voz. Vai fazer alguma outra coisa para o Senhor, faça com a alma, faça de verdade. Acenda a sua alma, põe fogo no seu espírito. Deixe de fato a sua adoração ser alguma coisa substancial para o Senhor. Você só pode oferecer a Deus aquilo que Deus lhe proporcionar, nada mais, nada menos. Se Ele não te proporcionou nada, você não oferece nada. Mas o que Ele te proporcionou, Ele está te proporcionando para você compreender o processo de ser abençoado. Por isto, honra o Senhor com suas fazendas. Porque quem fez a fazenda acontecer foi Deus. Quem encheu de celeiros, de trigo celeiros, foi Deus. Quem encheu de vinho os lagares, foi Deus. Quem deu saúde foi Deus. Quem prosperou foi Deus. Adorá-lo, bendizê-lo. Tem crente que só consegue adorar com legitimidade quando está doente. Porque se ele estiver sadio, ele faz besteira. Tem crente que só consegue adorar estando sadio, porque se adoecer, ele faz besteira. E Salomão ele já fala sobre isso. Ele tem a possibilidade de pedir o que ele quer de Deus. Ele propõe para Deus: olha, não me faça rico para esquecer o teu nome, e nem me deixa passar fome para eu não profanar o teu nome, ou para agredir o teu nome. Mais ou menos assim é o que ele está falando. Mas me dá o pão cotidiano, me faz isto. Bom, mas você não quer ser um empresário bem sucedido, com carrões, e vai à frente para dar testemunho, coisa e tal? Irmãos, isso é comprado, isso não existe. Só tem um jeito de você prosperar, é trabalhando, e trabalhando duro. Agora, quando se fala prosperar na alma, só tem um jeito também, é estar na presença de Deus integralmente, não é partes de você, não é o seu exterior, é o seu interior, a sua totalidade. Todo crente é integral, todo ser humano é integral, a sua integralidade é que tem que ser oferecido a Deus, não é parte sua. De outra forma, não ofereça nada, porque não serve. Você só pode oferecer a Deus aquilo que Deus te proporcionou. Quem me oferece a sua sincera gratidão com sacrifícios, honra-me, e eu revelarei a salvação de Deus aos que andam nos meus caminhos. Significa que você pode oferecer sacrifícios, mas pode não ter a revelação da salvação. Significa que você pode oferecer sacrifícios e pode ter a revelação da salvação de Deus. Quem está de fora olhando, o que está sacrificando, mas aquele que sonda os corações, ele sabe quem está sacrificando exteriormente e sabe quem está sacrificando interiormente. Por isso a Bíblia sempre trabalha com o conceito do coração, da alma, coração contrito, quebrantado, espírito regenerado, do homem interior, do adorador. Conclusão, irmãos, a salvação é obra de Deus. É função de cada um de nós compreender isto com adoração, com honra, com louvor, com santidade, como forma de sacrifício oferecido a Deus. E eu quero fechar, mas principalmente, por tudo o que Ele fez, conhecer a sua salvação. Entenderam? Deus entregou o seu único filho para morrer em uma cruz por você,
Você consegue reconhecer a salvação de Deus na sua vida e no seu coração? É isto que a Bíblia, é isto que o salmista está falando